escreve. Eu gosto muito disso. Às vezes eu vou na escola, mas antes eu falo assim, leia pelo menos um conto, para a gente aí conversar sobre ele, né? Então é muito interessante. E, enfim, eu vou escrever 15 contos. Tem uma parte que é da Cela 3. A ideia dos contos nasceu da Cela 3, então por isso esse livro chama da Cela 3. Ele é, em termos de memórias, ele é, vamos dizer, um grãozinho na areia do deserto. Mas é um grãozinho sério, viu? Que ele carrega muitas memórias, né? Como eu disse, memórias interseccionais. Então, eu vou... quando eu estou escrevendo esse livro, eu vou pensar numa coisa assim, que me moveu o tempo todo e que me faz mover não só hoje também, quando eu venho até aqui na USP. Porque aqui a USP o pessoal, né, mais, tal, sabe, mais, né? Mas até aqui, porque eu vejo que as pessoas não sabem, não conhecem o que a gente passou, não conhecem o que acontece aqui. Então, eu pensei primeiro, quando eu estava lá escrevendo, lá em 2023, 2024, eu comecei a perceber a distância que está entre uma geração e outra. Mas muito grande, gente. E aí eu fiquei pensando, por quê, né? Porque hoje a gente vive mais. Eu tenho 81 anos, né? Eu tenho 81 anos. Então, e estou nativa, digamos, né? Porque antes uma mulher com 60 anos já estava... Né? Quando falou aposentada, já está fora da casinha, né, Ali? Eu não, estou aqui, ativa. E tem um menino de 8 anos, de 9 anos, é uma distância muito grande. Na linguagem, nas lembranças, né? Nas histórias. Eu sou do tempo que não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada disso, né? Então, nossa, quando eu vou falar da imprensa, que tem gente do jornalismo que gosta, né? Eles não entendem. Eu falo, vamos baixar a bola, porque vocês para entender, é quase que como se a gente estivesse na Idade da Pedra, né? Que a gente usar aquela máquina, datilografar, né? Isso não existe mais, né? Essas coisas. Isso eu achei muito forte, essa distância nossa. E a outra é a própria tecnologia também nos fez mais distante, né? Ela ajudou a manter essa distância, ela ajudou a manter, assim, a afastar mais as gerações. E tem o próprio neoliberalismo, né, que é um individualismo muito grande. Você só vê aquilo em volta de você. Você não consegue ter uma... Não dá tempo, né? A dinâmica da vida não dá tempo de se relacionar, né? Ter aquela comunidade. Eu senti muito isso quando eu estava escrevendo. E assim... E eu sinto agora quando eu converso. Então, esse livro, eu chamo atenção para isso. E vou contando aqui as histórias, tem várias ilustrações aqui no meio que são as da Marta. Então eu falei da Mirinha, tem as canetinhas coloridas, gente, é uma gracinha. Vocês têm que ler, pelo menos essa, que essa é muito bonita. Você leu? Não, leu nada. Não. Mas é o seguinte, essas canetinhas, sabe que um dia jogaram um pacote assim, sabe esses coisa de plástico assim, cheio de caneta dentro, jogaram. E eu fiquei impressionada que as canetas eram coloridas, cada uma de uma cor. Isso não existia. Eu não conhecia. E olha que eu mexia muito com papelaria, com essas coisas, porque quem é da imprensa naquela época, você tinha que mexer com papel, né? Não era papel, caneta, e eu não conhecia. Aí, quando eu vou escrever essa história, que aconteceu lá atrás, eu vou pesquisar sobre essas canetinhas. As canetinhas foram descobertas, criadas pela indústria em 1971. E eu conheci em 1973, até que eu não estou muito atrasada, né? Não. E ela foi descoberta assim, não foi aqui no Brasil.
em outros países que eu não lembro. Mas enfim, eu não estava tão atrasada, mas eu não conhecia, eu fiquei encantada. Eu pintei o set com essas canetas, e aqui tem um ponto, que é muito gostoso de ler, né? Como eu falei, tem 15. Tem do hipódromo, vai ter a mirinha, vai ter a visita das crianças, o dia da chegada das cartas no presídio, porque naquela época eram cartas de papel, que é muito forte. Eu não vou falar com vocês, porque senão vai demorar muito. E também para elas lerem, né? Comprar o livro e ler. Para comprar o livro e ler. Se eu for falar, né? Então, você recomenda. Lá, a professora recomenda. E tem, além disso, nós vamos ter, no final tem perguntas para cada capítulo. É bem didático. As professoras estão adorando, porque as perguntas já estão prontas. Já está o plano de aula, sabe? Pronto aqui. E tem, eu faço uma lista que eu chamo de Femenagem às Mulheres Assassinadas e Desaparecidas pela Ditadura. Aqui tem a lista delas. E tem também um glossário, porque a linguagem de cadeia daquela época, né? Porque de hoje já é outra linguagem. Hoje muita coisa você não entende. Outro dia eu estava conversando com uma mulher, que eu converso com muita gente que é egressa do sistema, porque elas olham para mim e falam, vou conversar com você. Eu falei, tá bom, vamos bater um papo. Então eu converso com muitas mulheres egressas do sistema. E é interessante, porque elas falam assim, você foi do sistema, então você vai me entender. Então, a gente entende mesmo, né? Mas só que a linguagem hoje já mudou muito, a linguagem do sistema de hoje, né? Mas tem aqui, e tem essa apresentação que a professora falou, né? Você viu aqui a apresentação sobre... E o último ponto é o quintal da Maria. E eu sou chamada de Maria aqui, eu me dei esse nome, de Maria, que eu sou Maria Amélia, né? Não inventei nada, Então, estou falando tudo que aconteceu, tudo isso que aconteceu, só que eu conto desse jeito, mas aconteceu. E o outro livro, gente, eu vou falar rapidinho, que é a capa da Marta Baião, porque acho que ela faz uns 4 livros meus, né? Já. Eu tenho um monte de livro publicado, mas acho que uns 4 é da Marta, assim, a capa. E esse aqui também é para professor, a gente tem até o PowerPoint, que é fácil de fazer, são 5 capítulos, 2 horas para cada capítulo, você deu 10 horas de aula, pronto, tranquilo, deu o curso de feminismos, ações e histórias de mulher. Eu vou falar um pouco sobre os feminismos, vou falar sobre as ações que nós fazemos e vou falar das histórias de mulher. E eu estou muito impressionada com essa história, das histórias de mulheres, porque eu li a Gerda Lerner, que lançou aqui no Brasil, né, o livro dela, Criação do Patriarcado em